Fala aí, batera, aqui quem fala é Marcos Galli, seja bem-vindo a mais essa aula. E hoje eu trouxe aqui um assunto que, na minha opinião, é um dos mais úteis que você deve aprender, que é a afinação, especificamente da caixa. Olha, batera, muitas pessoas elas querem tirar um bom som, elas querem soar como seus ídolos, ela quer ter um som bonito no instrumento, mas ela não se preocupa em afinar ele, ela não se preocupa em buscar formas de fazer o instrumento funcionar bem. Muitas vezes a sua evolução técnica, ela é freada por conta do seu instrumento, e não necessariamente porque você tem um instrumento ruim. Um instrumento ruim também vai te prejudicar, mas talvez você possa ter um instrumento razoavelmente bom e que ele poderia te dar muito mais se ele estivesse afinado da forma correta. E hoje eu vou ensinar, na minha opinião, o melhor jeito possível de afinar caixa, tá? Por quê? Porque eu não vou usar nenhum feltro, eu não vou usar nenhum adesivinho, eu não vou usar nada. Aliás, se você observar na minha bateria, eu não tenho nenhum dot, eu não tenho muffler, eu não tenho silver tape, eu não tenho nada aqui. Todo o controle harmônico da minha bateria, ele vem da afinação. Quando você afina a sua bateria da forma correta, e é lógico, quando você utiliza uma pele de qualidade, aquele ruído desagradável, ele não vai pintar. Tudo bem? Mas se eu fosse falar de todas as possibilidades de afinação aqui, a gente não sairia daqui hoje, então eu vou focar na caixa, porque para mim é o mais importante. É na hora que você vai gravar que você vai ver que a sua caixa realmente ela tá com um som que prejudica e o engenheiro de som vai ficar maluco. E também, sempre quando você vai fazer uma gig, que você vai tocar em algum lugar, geralmente o baterista ele leva caixa, pedal, raramente a gente vai levar os outros tambores da bateria. Então eu vou ensinar sobre a caixa hoje, porque eu acho que você vai utilizar mais ela. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente afinar a pele de resposta, tá? Então aqui eu estou usando a Aquarium Classic Clear Snare Side, tá? Que na minha opinião é a melhor pele ever. Assim, porque ela tem uma resistência legal e ela é bem fininha. Ou seja, o que acarreta isso? Você vai ter uma resposta de esteira muito peculiar, muito bonita. Se você quiser tocar Ghost Notes, se você é um batera que toca Ghost Notes, ela vai pintar com muita facilidade. Tudo bem? Então, assim, você escolher uma pele de qualidade é muito importante, batera. Vamos lá. Bom, a minha pele aqui, ela tá toda frouxa, tá? Então, o primeiro ponto é a gente conferir se todos os parafusos de afinação, eles estão soltos. Deixa eu ver isso aqui. Tá. E aí você vai fechar ele só com a mão, tá? Só até ele chegar no nível da castanha, para depois você colocar a chave nele. Então tá, um parênteses. Muitas vezes a canoa ou a castanha da sua caixa, o parafuso ele dá uma emperradinha, tá? E aí você acha que ele já tá colocando pressão no ar, mas ele não está. Então fique atento a isso, é super comum. Então dá de repente uma lubrificada na castanha para o parafuso ele correr bem, né? E você saber exatamente a pressão que você está colocando. Geralmente eu lubrifico a minha caixa usando WD-40, tudo bem? Então vamos lá, como que a gente vai começar? A pele da resposta da caixa, ela precisa ter uma tensão bem alta, tá? Uma tensão bem alta mesmo. Então eu vou dar 2 giros completos em cada um dos parafusos de afinação. E sempre aquele, né? Partindo daquele princípio. Se eu afinar esse parafuso, eu vou depois afinar o parafuso oposto. Isso vai garantir que você coloque a mesma pressão em cada afinação. Então vamos lá. Então você pega, né? Coloca até no limite e aí você afina. 1, 2. Agora o parafuso oposto. 1, 2. Próximo parafuso, parafuso ao lado. 1, 2. Parafuso oposto. 1, 2. Parafuso ao lado. Solta, tal. Opa, aqui girou em falso. 1, 2. 1, 2.
Próximo parafuso do lado. Fique sempre atento para não faltar parafuso. Vamos ver se ele está na pressão. Pronto. 1, 2. Ok. Parafuso oposto. 1, 2. Chegou no fim. 1, 2. Aqui. 1, 2. Legal. Então, o som que você quer buscar aqui é exatamente esse som. Com bastante tensão. Tá? Então, se você olhar, a pele ela tá bem dura e ela tá com esse som, né, bem de tamborim mesmo. Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, agora é o seguinte, agora vem o segredo e você precisa pegar um papel e caneta aí, tá? Que é aqui que vai vir a magia da coisa. Então aqui, ó, eu tô colocando todos os parafusos no limite, né? O que dá para apertar com o dedo, e aí a gente vai começar então a fazer a afinação. Então olha só, deixa eu posicionar o microfone de um jeito melhor. Pronto. O primeiro passo é você dar uma volta em cada parafuso geral, ou seja, você vai apertar em todas as afinações um giro da chave, um giro completo, tudo bem? Então, olha só, eu vou pensar na minha caixa. Olha, a primeira coisa é você posicionar ela da forma correta. Então, aqui do lado está a chave que aciona a esteira. Ela deve estar bem ao lado da sua perna esquerda, tudo bem? Sendo que vão ter aqui esses dois parafusos de afinação, tá? Na lateral da caixa. Aí, você vai pensar mais ou menos como um relógio. Eu tenho um parafuso da ponta, que ele está bem aqui junto com o logo da Aquarium, tá? E aí eu tenho um parafuso oposto e assim por diante, tá? Isso é importante para você, esse posicionamento é importante porque quando eu for falar qual pressão você vai colocar em cada parafuso, você precisa se localizar bem na caixa. Então o primeiro passo é a gente apertar uma volta inteira, tá? Em todos os parafusos. Vamos lá. 1. Aí o parafuso oposto. Até o final. Opa, girou em falso. Não, aqui é girou em falso. Agora vai. 1. 1. 1. 1. Legal. Próximo. Uma volta inteira. Uma volta inteira. Próximo. Uma volta inteira. Foi esse? É, tá certo. Uma volta inteira. Então esse vai ser o som da sua caixa nesse momento. É um som bem esticado, um som bem alto. Então agora eu vou começar a passar as especificações de cada ponto que você vai afinar. E o legal é que isso aqui é bem matemático e eu acredito que vai funcionar para a maioria das caixas, tudo bem? A questão é, você precisa ter uma caixa com 10 afinações. Hoje em dia é bem comum, eu acho que a maioria das pessoas tem uma caixa com 10 afinações. Então olha só, eu vou até tirar o meu ponto. Deixa eu deixar ele só de um lado, para eu poder ouvir tudo valendo, né? Sem a interferência do microfone. Olha só, primeiro ponto é, você vai tomar esse parafuso aqui, né? Como eu disse, assim, a alavanca de acionamento da esteira tem que estar na sua lateral, sendo que esses dois parafusos aqui estejam na lateral também, porque aí você vai ter o posicionamento certo da caixa. Esse parafuso que está junto ao logo da Aquarium, você toma ele como norte e o oposto como sul, tá? E aí a gente parte daí organizando tudo. Esse parafuso, você vai dar uma volta inteira nele. Legal.
Aí agora nós temos esses dois parafusos. Esses dois parafusos você vai dar meia volta em cada um deles. Legal. Agora o nosso som, ele começa a ficar mais agudo ainda, beleza? Esses dois parafusos aqui a gente vai mexer depois. Vamos nos concentrar nesses dois aqui agora. Esse parafuso aqui da minha direita, você vai soltar ele meia volta, não, uma volta, perdão, uma volta. Esse daqui você vai soltar uma volta. Legal. E o do meio, você vai soltar totalmente ele. Se você notar, pode ver que a pele deu uma enrugada aqui. E eu ainda acho pouco, eu vou soltar um pouco mais esse daqui. Ela deve ficar bem enrugada mesmo. E aí a gente vai ter esse som. Já funciona muito bem para você tocar determinados estilos de rock, tá? Ele é bem grave e bem seco, tá? Mas você pode dizer, Marques, eu quero algo que seja mais médio, eu não quero uma afinação tão baixa. Legal. Aí entra esses parafusos aqui, tá? Esses parafusos vão ser os parafusos de afinação da sua bateria. É como se fosse ali, se você fosse afinar uma corda de guitarra. Aqui em cima você já não mexe mais. Aqui, em momento algum, você vai mexer nesses parafusos. Agora, são com esses daqui. Eu gosto de dar meia volta em cada, que já vai chegar a uma afinação média que eu gosto bastante. Olha só como ele vai ficar agora. Né? Eu já tenho uma afinação média grave, que vai funcionar muito bem para você tocar rock. Sei lá, Led Zeppelin. Mas, às vezes você tá ali numa gig, você vai tocar diversos estilos diferentes e por algum motivo, sei lá, você tem que tocar alguma coisa mais pop ou de repente um funk, alguma coisa assim. Você vem aqui, dá meia voltinha em cada um desses parafusos, você já tem uma afinação média alta. Som dessa caixa. E se você subir mais esse parafuso do meio, você já vai ter quase uma afinação para tocar um reggae. Ou seja, você vai ter total controle da afinação da sua caixa. Você não vai ter, beleza, essa minha caixa aqui é para uma afinação alta, ou essa aqui é para uma afinação baixa. Não, você vai ter uma gama de afinação muito maior, né? E a regulagem está basicamente aqui nesses três parafusos, tá? Eu utilizo mais ou menos desse jeito no meu cotidiano. Que é um som bem standard, bem sequinho, mas ele tem um fundo grave. E se eu precisar de uma característica sonora diferente, eu vou mexer nessa afinação daqui. Ou seja, esses três parafusos, eles vão controlar principalmente harmônicos, se vai pintar mais harmônico ou menos harmônico, e os parafusos aqui da lateral, você vai realmente mudar a altura da frequência que você quer trabalhar, né? Lógico que quando você solta aqui, né, você vai ter uma afinação mais grave, mas aqui você vai ter uma característica principalmente de controle de harmônico, se você quer mais harmônico ou menos harmônico, né? Ou seja, você pode levar só uma caixa aí pra noite para você tocar e você tem uma gama de possibilidades gigantescas aqui, né? Agora, batera, eu preciso te alertar para uma coisa. Você só vai ter uma qualidade sonora no seu instrumento boa se você estiver usando um equipamento bom, né?
Pele tem que estar nova. Esse negócio de você passar 2, 3 anos com a mesma pele na bateria, meu, não tem como ficar bom, né? Então, assim, dependendo da frequência que você toca, né, você precisa trocar a pele com mais frequência. Eu, por exemplo, eu gravo toda semana, eu toco muito, eu estudo muito nessa bateria e eu troco minhas peles uma vez por ano, né? É lógico, porque como eu utilizo Aquaria, em Aquaria, uma das características dela é de maior durabilidade, né? Realmente a Aquaria, ela dura muito, você pode ver que aqui não tem sinal de baqueta, a pele não afunda. Eu preciso trocar menos, dependendo do que da pele que você usar, você vai precisar trocar com mais frequência. Mas assim, como eu disse no início, você ter o instrumento com uma qualidade sonora boa vai fazer toda a diferença na sua performance também, tá? E talvez você possa estar pensando, aí só para finalizar, que, mas eu vou ter uma tensão diferente em cada um dos parafusos, né? Isso aí não vai comprometer meu instrumento? Não, não vai. Não vai empenar, não vai mexer na madeira, não vai acontecer nada. Essa forma como eu afino, eu aprendi com um cara da gringa, ele utiliza isso aqui a vida inteira, ele falou que nunca prejudicou o instrumento dele e eu também nunca prejudiquei um instrumento meu. Pode ter certeza que isso aqui não vai estragar seu instrumento, muito pelo contrário, né, vai trazer uma qualidade sonora para o seu jeito de tocar. E aí, se você estiver curioso como eu utilizo a afinação do resto da minha bateria, em um outro momento a gente faz isso. Mas se você observar também, eu não tenho nenhum muffle, não tem nada, nenhum adesivozinho aqui, e a bateria tem um som super limpo. Vou tirar a afinação aqui. Perfeito. Esse negócio de ficar colocando muffle, esses negócios, é coisa de gente que não sabe afinar a bateria. Lógico que tem determinadas baterias que elas vão precisar, às vezes, que você coloca um negócio assim, mas eu aboli da minha vida esse negócio de ficar colocando adesivo, porque você mata a característica sonora do seu instrumento, você mata a característica sonora da sua pele. Poxa, você vai lá, compra uma pele super legal e vai meter um adesivo nela. Muitas vezes isso é porque você não está conseguindo afinar a sua bateria. É lógico, determinados sons, né? Às vezes você precisa colocar para conseguir aquele som, mas você não deve colocar um muffle nem nada assim, porque você não consegue um som, né? Então tem uma diferença nisso daí. Beleza, batera? Se você gostou, então poste o seu comentário aqui dizendo o que você achou. Dá um like no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade que vai rolar por aqui. A gente se vê na próxima aula. Fui!